Irmãos, vou falar hoje, o tema que o Senhor colocou em nossos corações é sobre tentação, sobre batalha espiritual, um campo de guerra, onde, nesse campo de guerra, nós somos convidados a resistir e a guerrear, diariamente, que é a tentação. Mas eu vim falar para você, nessa manhã, eu vim te dar chaves e ferramentas, para que não somente falemos sobre a tentação, mas que a gente possa aprender a resistir e a vencê-las, todos os dias. E essa pregação, essa palavra, falar sobre tentação, ela não tem uma faixa etária específica. Por quê? Desde o momento em que começamos como criança a ter consciência do que é certo e do que é errado, aí sim, começamos a ser tentado. Uma criança, eu que agora tenho a oportunidade de ser professor nas escolinhas aqui dos juniores de 7 a 10 anos, você começa a ver como eles também já são tentados. Em que sentido? Poxa, o coleguinha foi lá e puxou o lápis que ele queria usar, a outra criança já fica brava, já quer brigar, às vezes quer puxar de volta. Então desde o começo já existe a tentação, que vai acompanhando e que agora vai mudando a faixa etária, porque entra a adolescência, entra a juventude, depois inicia-se uma família, chega a maturidade, e em todos os momentos somos tentados. Mas antes de iniciarmos e para introduzir o tema de tentação, eu gostaria de trazer para vocês alguns aspectos, para a gente entender exatamente o que é uma tentação. E eu gostaria que você falasse bem junto comigo, bem alto e junto comigo. Deus não é o autor das minhas tentações. Esse é o primeiro aspecto sobre tentação. Talvez você já tenha escutado, ou talvez até em algum momento já tenha falado aquela famosa frase: o que eu estou passando hoje, a tentação que eu estou sofrendo, foi Deus que me colocou aqui. Foi Deus que me colocou na situação de tentação. E a primeira verdade que nós precisamos entender para começar a introduzir o tema sobre tentação é sabermos que Deus não nos tenta. Nós somos provados, a nossa fé pode ser provada por Deus, mas nunca tentado, porque existe uma grande diferença entre passar por provações e passar por tentações. Quando a nossa fé é provada, nós passamos por momentos difíceis. Pode ser um desemprego, pode ser um problema na saúde, talvez nós tenhamos problemas familiares, mas a questão e é fácil identificar quando é uma provação que vem de Deus. Por quê? Porque a provação que vem dele, ela tem um único objetivo, independente do que nós estejamos passando. O objetivo da provação é nos aprovar. Então, nós passamos por momentos difíceis, mas saímos deles mais fortes. Aprendemos algo, é quando a situação quer nos ensinar alguma coisa. Isso vem de Deus. E nós precisamos passar para amadurecer, para conhecer mais a Cristo, para nos aprofundarmos em relacionamento. Mas quando falamos da tentação, é diferente. Porque a tentação, um aspecto forte dela, é que ela não tem o objetivo de fortalecer. Muito pelo contrário, se você cede à tentação, o objetivo de ser tentado é levar um homem, uma mulher, a cair, a se afastar de Cristo, a pecar. Então, não, Deus, Ele não nos leva à tentação, de forma alguma, porque isso vai contra o seu caráter, a sua essência. Deus não muda, e Ele não tenta e não pode ser tentado. Esse é o primeiro ponto. Então não podemos culpar a Deus pelas tentações que sofremos. Esse é o primeiro aspecto. Precisamos entender, quando estamos passando por uma situação difícil, ao qual o Senhor quer nos ensinar algo, e quando estamos sendo tentados pelo inimigo, e precisamos resistir à tentação. Amém? Você está me entendendo? Amém. Um outro aspecto, repita comigo, por favor. O pecado vem através da tentação. E a tentação sempre parece boa. Essa é uma das evidências da tentação. Porque Jesus Cristo, quando esteve no deserto, e a gente vai falar sobre isso, Ele foi tentado também. Então ser tentado não é pecado. Ceder à tentação faz com que eu e você agora cometamos um ato pecaminoso. Então todos nós,
desde quando começamos a cobrar a nossa consciência do que é certo e do que é errado, e durante toda a nossa vida seremos tentados. Mas o que o Senhor nos chamou para entender nessa manhã é que durante a tentação nós precisamos conhecer as armas do inimigo, a forma com que ele usa para nos tentar, porque o inimigo ele pode ser tudo, irmão, mas uma coisa que ele não é criativo, porque as estratégias que ele usa desde o jardim do Éden até hoje são iguais, são as mesmas, e eu vou mostrar para vocês através da palavra de Deus o como ele tenta maquiar o pecado, o como a tentação ela é um convite que parece doce no começo, o como ele nunca vai tentar fazer com que a tentação no começo faça com que você não queira aquilo, muito pelo contrário. O convite normalmente para a tentação tem um tom de voz agradável. Normalmente o convite para tentar vem de amigos. Muitas vezes o convite, a tentação que nós sofremos nem parece inicialmente pecado. E esse é o principal aspecto da tentação, porque às vezes a gente fica imaginando o diabo como alguém vermelho, com chifres, um tridente, alguém que dá medo, e muito pelo contrário, o diabo muitas vezes é aquela moça bonita do trabalho. O diabo muitas vezes é o vídeo do Instagram que a gente não consegue parar de assistir, ou então até uma série na Netflix, que abre a tentação, começa a fazer a gente a olhar para o desvio do caminho, e o pecado é efetivamente sair do caminho correto e agora entrar no desvio, é sair da rota, é errar o caminho, é eu saber que para eu sair daqui hoje e ir para minha casa eu vou colocar um endereço no GPS, ele vai me dar toda uma trilha de como eu tenho que fazer, que rua eu tenho que virar para chegar no meu destino, mas no meio do caminho eu me desvio. Isso é o pecado, e o pecado ele entra em nossas vidas através da tentação, e a tentação normalmente, ela sempre vem mascarada, ela sempre vem maquiada para parecer mais bonita, amém? Então, só relembrando, Deus não é o autor das minhas tentações. A tentação que quer nos levar ao pecado, normalmente, jovem, normalmente igreja, vai vir mascarada para você, e nós precisamos entender que a tentação é a porta para o pecado. E a tentação, irmãos, ela vem normalmente de 3 lugares específicos. Quantos lugares? Primeiramente, do inimigo. Nós somos tentados diariamente pelo inimigo. O inimigo ele não sabe todas as coisas, ele não pode ler a nossa mente, ele não é como Deus. Porém a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor. Ele está nos observando e ele sabe exatamente no que os nossos pés podem tropeçar. Uma vez eu escutei um pastor falando que se você, através do seu caráter, é uma pessoa que pode estar na sua frente uma maleta cheia de dinheiro, mas isso não tem nenhum tipo de problema com o seu caráter, é claro que você não vai pegar. Você já deve ter visto alguma reportagem de alguma pessoa que estava desempregada, que estava sem dinheiro, passando por dificuldades, achou uma maleta de dinheiro, uma carteira com cartão de crédito, e não usou, devolveu para o dono e não quis nada em troca. Você acha que o inimigo vai perder tempo com essa pessoa colocando algo que ela não vai fazer? Muito pelo contrário, ele conhecendo onde eu e você desviamos o nosso olhar, onde os nossos pés podem tropeçar, ele usa essas pequenas coisas para começar a encontrar brechas. E a palavra que você precisa se atentar nessa manhã são as brechas que o inimigo usa. Porque, irmãos, o pecado que vem do inimigo, o pecado que vem de terceiros, ou aqueles que nós mesmos geramos, não nos leva, você não vê uma pessoa, um homem, uma mulher que ama o seu marido trair do dia para a noite, porque o pecado ele é plantado e cultivado na mente e no coração, através da tentação. Um homem que trai a sua esposa, depois de anos de casamento, depois de ter filhos e uma vida inteira construída, não traiu do dia da noite porque simplesmente acordou no dia anterior amando a sua esposa e hoje ele decidiu que ele ia tomar café para o emprego e talvez à noite trair a família dele. Não é assim que funciona. O pecado, ele começou a partir do momento que o conteúdo pornográfico não saiu da mente da pessoa. Ou então ele começou a partir do momento quando os flertes no trabalho não pararam. Então é uma construção do pecado. Aí o inimigo vai lá e causa problema no casamento, começa a gerar brigas. Então é toda uma construção que a gente muitas vezes vai empurrando, me desculpe o termo, mas empurrando com a barriga, desconsiderando, vendo que algo está errado, mas não tratando.
E o inimigo vai encontrando brechas. E é através da brecha que lá no final o pecado é consumado. Então o pecado, ele é a consumação. Ele é o ato de executar uma sequência de atividades não tratadas que abriram brechas para o inimigo. E quando olhamos nessa perspectiva e aprendemos que a tentação ela pode vir do inimigo, ela pode vir de pessoas do seu trabalho, pessoas da sua família, falsos amigos, pessoas que tentam te levar a cometer coisas ruins. Mas eu falei inimigo, eu falei terceiros, mas o maior inimigo de todos nessa luta contra a tentação somos nós mesmos. São os nossos desejos, somos o que nós mesmos queremos. Quando entendemos que a nossa natureza ela é caída e que sem Jesus nós não conseguimos alcançar a salvação. E eu gostaria que você colocasse aqui na tela agora, por favor, mídia, Tiago 1:13, por favor. Eu estou usando a versão King James. Vamos ler todos juntos, por favor, irmão? Só o 13 por enquanto. 1, 2, 3. Entretanto, precisamos dizer isso para nós mesmos e entendermos que o Senhor aqui é a chave para tirar você da tentação, fazer com que você resista e nunca ser o tentador. Próximo, por favor. 1, 2, 3. Cada um. E aqui, irmãos, nós temos uma verdade muito forte para entendermos, que nós somos tentados, cada um. E aqui, Tiago, irmão de Jesus, ele está sendo muito claro da tentação individual que passamos diariamente. É aquilo que faz com que todos os dias eu e você precisamos resistir. Ele está falando que, olha, cada um de nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. Então, ao invés de culpar a Deus, entenda que o maior culpado hoje somos eu e você, somos as nossas próprias concupiscências. Porque tendo um desejo ruim, um mau desejo, nós somos, e aqui entra as duas palavras para você entender a tentação: iludido e arrastado. Irmãos, quem aqui já pescou pelo menos uma vez na vida? Levanta a mão, por favor, para eu conhecer. Bastante pescador aqui, hein? Deixa eu te fazer uma pergunta. Naqueles lagos pequenininhos de pesca, eu já fui num desse, era um hotel que eu tinha ficado e tinha um lago e tinha uns peixes bem pequenininhos, parecia de aquário. Eu não precisava nem de um grande equipamento, eu colocava um pedaço de pão como isca, eu jogava lá no lago e eu conseguia às vezes pegar um peixinho que não passava desse tamanho. Essa técnica é a mesma que eu preciso usar para ir num mar, num alto mar, para pescar peixe grande. É exatamente isso que acontece com a tentação. Nós precisamos entender que quanto mais nos aproximamos da palavra de Deus, somos fortalecidos para resistir às tentações. Porém, as brechas fazem com que as iscas do inimigo, as artimanhas que ele usa para fazer com que eu e você desvie o caminho, comecem a ficar aprimoradas. Irmãos, eu preciso iniciar essa pregação mostrando para você as artimanhas do inimigo, para que eu e você saiamos daqui hoje entendendo o porquê que estamos passando por tanta tentação e dificuldade. Porque um dia sem a palavra de Deus é o suficiente para o inimigo encontrar brecha. Porque a gente pode estar aqui hoje, vindo no culto de manhã, no culto de noite, adorando ao Senhor, com louvores incríveis, vendo as crianças aqui, lendo a palavra. Isso é incrível, é muito lindo, irmãos. A gente sai daqui fortalecido, mas não é suficiente só isso hoje, porque é como se fosse um carro com gasolina. Eu abasteci, para hoje é suficiente, para amanhã a gasolina já está diminuindo. E se você ignorar porque amanhã o seu trabalho foi muito difícil, porque depois do trabalho você foi para a faculdade, chegou tarde em casa, estamos cansados, se a gente não encontrar estratégia para constantemente estar próximo de Deus, é exatamente esse o exemplo. Poxa, eu sou um peixe, eu estou nadando em alto mar, eu estou tranquilo, aqui não está chegando nada, mas quando chega é mais elaborado, a isca está melhor, parece que não é um problema. Imagina o peixinho ali nadando e de repente aparece um banquete para ele na frente dele.
Poxa, não parece pecado, não parece problema nenhum me alimentar do que estar na frente, mas se pegar, gera morte. Eu posso estar aqui vivendo a minha vida tranquilamente, vindo para a igreja, pregando a palavra do Senhor, adorando ao Senhor, mas negociou com o pecado, gera morte. Não tem outro caminho. Porque o Senhor, a graça dele nos perdoa e nos transforma, mas atitudes e atos geram consequências, machucam. Muitas vezes a gente sofre o que não era para sofrer. Muitas vezes a gente passa o que não era para estar passando. Porque não entendemos que o Senhor, Ele tem livramento para nossas vidas. Ele pode nos livrar da tentação. Mas nós também temos responsabilidade. É igual no direito. Você tem direitos e responsabilidades. Nós temos direitos como filho de recorrer ao Pai através da sua palavra e pedir para que Ele nos livre da tentação. Mas temos a obrigação de evitar tudo que nos leva até ela. Coloca por favor na tela Gênesis 3. Você lembra que eu falei no começo da pregação? O inimigo ele pode ser tudo menos criativo. Porque as artimanhas e as estratégias que ele usa desde o jardim do Éden com Adão e Eva é a mesma que ele tenta usar na sua vida hoje em dia. São os mesmos convites mascarados de forma diferente para fazer com que você desvie do caminho. E agora a gente vai começar a ler aqui em Gênesis 3, e é tão rico esse texto, ele é tão rico porque desde o começo ele já começa trazendo para nós uma verdade aplicável para nossas vidas, como toda a palavra de Deus, onde a palavra de Deus começa assim: ora, a serpente era ela mais sutil do que qualquer outro animal do campo que o Senhor Deus havia feito, e ela disse à mulher: sim, Deus tem dito, não comereis de toda árvore do jardim. Aqui, irmãos, já começamos a ver uma artimanha do inimigo. Para quem está próximo do Senhor, e se a gente for entender o contexto dessa passagem, você vai ver que Deus criou os céus e a terra. Ao criar os céus e a terra e tudo que está aqui, separar o mar da terra, os peixes, as aves, os animais, Ele criou o homem. Vendo que não era bom que o homem ficasse só, colocou a mulher. E não somente os criou, mas colocou eles dentro de um jardim. E nesse jardim tinha relacionamento com eles. Diariamente, eles poderiam receber a visita de Deus, face a face. Não passavam fome, seu trabalho era bom. Ali era um cenário ideal, onde não havia pecado. A construção inicial onde um homem e uma mulher estavam vivendo com domínio sobre a terra, se relacionando com Deus no paraíso. Mas agora olha para o irmão que está do seu lado e com o dedo de profeta você vai falar algo para ele. Você vai falar o seguinte: irmão, o pecado ele nos leva de um paraíso de relacionamento com Deus para a perdição. A vontade de Deus para nossas vidas é relacionamento. O Senhor quer nos colocar num lugar onde nós possamos encontrá-los diariamente. Porém o pecado, ele traz vergonha e morte. E a morte que estamos falando aqui, sabe o que ela é, irmãos? É fazer com que eu e você nos tornemos somente criaturas desligados de Deus. Nós fomos criados para ter relacionamento. O Senhor soprou o sopro da vida em nossas narinas. Ele moldou o nosso corpo, foi Ele quem nos criou. Nós temos relacionamento com o nosso Pai, mas nessa manhã nós precisamos entender que nós somos responsáveis por manter esse relacionamento. E que o Senhor nos criou para viver no paraíso do relacionamento, mas o pecado, ele nos tira do paraíso de relacionamento com Deus e ele nos leva para a perdição. Porque a primeira estratégia do inimigo aqui foi dizer: não comereis de toda árvore do jardim. E para a gente entender o que o inimigo acabou de fazer aqui, a gente tem que voltar para Gênesis 2,17. Coloca na tela para mim, por favor, Luiz. Gênesis 2,17. Porque aqui é exatamente a palavra de Deus, a ordenança que Deus deu para Adão e Eva. E ele falou o seguinte: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que comeres, tu certamente morrerás. Em algum momento Deus falou que não podia tocar? Só que a primeira estratégia do inimigo foi questionar a verdade da palavra de Deus.
Entenda, irmãos, a primeira coisa que ele vai fazer para nos desviar da rota, do caminho correto, é começar a adicionar coisas na palavra. Eu aprendi com um pastor que texto sem contexto é pretexto. É quando a gente começa a usar o que nós temos para justificar o pecado. É como se a gente usasse a graça de Deus, que perdoa, mas transforma, somente para o perdão. É como se ela virasse um Mastercard Black, Infinity, sem limite, para o pecado. Onde eu peco e eu pego o meu cartão Black para pedir perdão. Peço perdão, me sinto renovado e amanhã volto a pecar de novo. E eu não uso a graça para transformação, mas uso somente para perdão de pecado. Irmãos, isso é graça barata demais. Jesus não morreu na cruz para eu e você sermos livres para pecar, porque isso não é liberdade. Liberdade é eu e você podemos entender que sim, o pecado está disponível, mas eu não preciso dele. Sem liberdade somos escravos e não temos escolha. Pergunta para alguém aí fora, nos bares, se eles conseguem parar de beber de hoje para amanhã. Pergunta para alguém viciado em cigarro ou qualquer tipo de droga, se ele consegue parar do dia para a noite. Não existe liberdade nisso. Liberdade é eu e você podermos estar aqui nessa manhã hoje e dizer, independente de tudo que eu já passei, independente de todas as coisas que eu já fiz, hoje eu tenho escolha. Aleluias. Mas a primeira mensagem é: não permita que o inimigo mude os princípios de Deus na sua vida. Nós não podemos negociar com a tentação, mas nem uma vírgula sequer. A palavra de Deus é a única ferramenta que faz com que eu e você possamos resistir ao inimigo. E se nós não usamos a palavra de Deus e começamos a tentar a lutar com a força do nosso próprio braço, aí a gente volta agora para Gênesis 3:2. Pode colocar, por favor? Porque Eva começou uma conversa com a serpente. A serpente veio e falou para ela: olha, você não pode comer, porque além de não poder comer, você não pode tocar. O inimigo não disse isso, mas Eva até começou respondendo bem, porque ela disse assim: e a mulher disse à serpente: não podemos comer do fruto da árvore do jardim. Ela podia ter parado aqui. Se ela parasse aqui, não estava errado. Ela respondeu com a palavra que foi passada. O inimigo veio e tentou: olha, ele falou que você não pode nem tocar. Ela falou: não, ele falou que eu não posso comer. Podia ter parado ali e ido embora, mas ela continuou conversando. E quem fala demais se enrola nas suas próprias palavras. Porque a partir de agora, ela começa aqui no versículo 3, por favor. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, olha Eva falando para a serpente: não comereis dele, nem o tocareis. Acabou de abrir a brecha. Até então estava tudo certo. Era só ela resistir. Mas ela abriu a porta. Ela não pecou ainda. O pecado efetivamente não foi consumado, mas começou aqui. É igual eu expliquei para vocês no começo da traição. Você lembra? O pecado é a consumação de algo que não foi tratado e acabou sendo consumido. Começou, saiu, entrou pelo ouvido, entrou na mente e parou no coração. É onde abrimos portas para a tentação, começamos a mudar os nossos pensamentos, a desviar o nosso olhar. É exatamente o que aconteceu com Eva. Ela começou a conversar e ao invés de parar na palavra de Deus, ela adicionou uma vírgula. E o pior erro que eu e você podemos cometer é adicionar algo na palavra dele. Ela é suficiente para fazer com que eu e você não cedamos à tentação. Porque a partir do momento, igreja, que ela abre porta, a serpente, eu imagino que agora muito feliz, vai dizer: certamente você não morrerá. E a serpente ela está mentindo? Não, mas é uma meia verdade. Deus não estava falando de morte física, Deus estava falando de morte espiritual, mas a serpente usou uma verdade de forma mentirosa. E daí para frente, como diria um amigo meu, é só para trás. Porque ela começou a ver, ela abriu portas, ela começou a conversar com a serpente, e o que era tentação, preste bastante atenção no que eu vou te falar agora, o que começou como uma tentação, agora está virando oportunidade. O que começou como resistência, agora está parecendo bom. E esse é o caminho do pecado. Olha só a palavra de Deus, agora no versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então os vossos olhos serão abertos, e vós sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aqui, a tentação.
o próximo versículo. Olha como virou oportunidade. Até então era algo ruim, agora vai parecer bom. Quer ver? E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto, comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu com ela. O que era tentação primeiro foi visto. Sendo visto, pareceu agradável aos olhos. Depois de ver, de parecer agradável, ela toma. Não é mais tentação, agora é oportunidade. Porque ela toma, ela consome, ela efetivamente agora está colocando para fora, está nascendo o pecado que foi construído no coração e na mente. Porque primeiro ela viu, depois ela escutou, isso ela guardou em seu coração. E o que foi plantado, a semente plantada da tentação, gerou o pecado, e o pecado foi compartilhado com seu marido. Esse é o caminho. O inimigo, ele usa essa rota conosco, ele usou essa rota com Jesus. Sabe o que aconteceu? Vamos colocar aqui, por favor, Mateus 4. Jesus foi para o deserto. Sabe quem tentou Jesus no deserto depois de 40 dias e 40 noites jejuando? A serpente, a mesma que estava lá no jardim do Éden tentando Eva. O inimigo, Satanás, chegou até Jesus e usou 3 coisas para tentar Jesus depois de todo esse tempo. Sabe o que ele usou? E eu vou me atentar aqui ao meu esboço. Primeiro, Jesus estava jejuando 40 dias, 40 noites. Após esse período, a Bíblia diz que ele sentiu fome, necessidade física. A serpente veio e falou: ué, você não é Deus? Tem um monte de pedra aqui. Você acha que é pecado matar sua fome? Qual que é o problema de você pegar, transformar essa pedra em pão e comer? Lembre-se, a tentação nunca tem cara de pecado. Eu fico imaginando, e aqui é realmente a tradução Marcos Pantaleo atualizada, da serpente falando com um tom de voz super agradável: Jesus, você está com fome? Você já jejuou 40 dias e 40 noites, fica feliz, você fez bastante. Você deveria estar comemorando agora e não com fome. Faz o seguinte, usa aí do teu poder, transforma essa pedra em pão, come, se alimenta. Mas sabe como Jesus, para ensinar eu e a você como resistir ao inimigo, ele fez? Ele fez o que Eva deveria ter feito. Ele pegou e ele respondeu Deuteronômio 8:3. É simples. Ele não reinventou a roda. Ele não fez uma semana de consagração para isso. Ele já tinha se consagrado por 40 dias e 40 noites. Não é sobre orar, é sobre ter orado. É por isso que caímos em tentação, porque não nos preparamos. Ele foi simples e objetivo. Ele simplesmente usou a palavra de Deus. Deuteronômio 8:3, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em outras palavras, você está me querendo fazer pecar por uma necessidade física, mas eu estou mostrando para você que eu posso satisfazer a minha carne com a palavra de Deus. Que eu posso me satisfazer, não com coisas da carne, mas com as coisas do Espírito. É olhar para o inimigo e dizer: sim, eu poderia, mas eu não vou. Por quê? Porque eu sou livre, porque eu posso escolher não fazer, porque a palavra de Deus é suficiente para a minha vida. Mas você acha que o inimigo desistiu? Não, muito pelo contrário, porque agora ele tentou fazer com Jesus o que fez com Eva, porque ele pegou e ele usou o Salmo 91 para dizer, levou Jesus para o alto de um cume e falou: olha, a palavra de Deus diz que, lá no Salmo 91, se eu não me engano, versículo 11, se joga daqui, Jesus, porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardares em todos os teus caminhos. Se joga, sabe por quê? Porque você vai ser guardado. Você acha que Deus vai deixar com que você se machuque lá embaixo? Você vai ver os anjos descer do céu para te guardar, porque a palavra de Deus diz. Pegou a palavra, tirou de contexto e estava fazendo pretexto para pecado. E mais uma vez, para resistir ao pecado, Jesus foi simples e objetivo. Usou Deuteronômio 6:16. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ela não parou, ela não desistiu, porque ela tentou por último, dizendo o quê? Ei, Jesus, você é o Messias, nasceu para reinar, para ter poder. Só que existe uma condição hoje para você chegar lá, que se chama cruz. Vamos fazer o seguinte:
eu te dou o reinado, te dou o poder, te dou a glória, e não precisa passar pela cruz, vem comigo que é mais rápido. Aceita então que ao invés de você precisar passar pela cruz, eu te dou de graça. E olha para o irmão que está do seu lado agora, você vai falar para ele como um profeta, você vai dizer assim: bênção fora de tempo é maldição. O que o Senhor tem preparado para a sua vida tem momento certo, hora certa, local correto, não pode ser desviado e adiantado. O Senhor nos fez para ter prazer no casamento, fora dele é pecado. O Senhor nos fez para vivermos grandes coisas e influenciarmos pessoas. Se não estivermos preparados, levamos pessoas ao erro. A bênção do Senhor, a vontade dele é boa, perfeita e agradável no momento certo. Não pule etapas, não arrume jeitinho. A gente é brasileiro e parece que o brasileiro ele gosta de ter essa fama de eu dei um jeitinho. Não faça isso, nós não fomos chamados para dar jeitinho. Nós fomos chamados para confiar no Senhor e resistir à tentação de conseguir o que não é para esse momento agora. Qualquer coisa fora de tempo, ela pode causar o efeito ao contrário em nossas vidas. Então, eu e você, aprendendo que podemos ser tentados por necessidade, posso perder meu emprego, posso estar precisando, isso não me dá o direito de fazer algo errado. Eu posso simplesmente olhar para a palavra de Deus e encontrar pretexto, mas a correta aplicação é o que garante sucesso. Terceiro, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor precisa acontecer no momento certo. E para vencer as tentações de pular essas etapas, eu e você precisamos da palavra de Deus. Você viu como ele não é criativo? Ele fez o mesmo com Eva, estava tentando fazer o mesmo com Jesus. A diferença é que Eva, infelizmente, mudou a palavra. Ela foi perdoada? Sim, a humanidade foi perdoada. Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou e nos deu a graça dele. Agora podemos ser salvos, mas isso não evitou a consequência do pecado. E agora, irmãos, eu gostaria de trazer para você 4 ferramentas para você aplicar no seu dia a dia e vencer a tentação. Se você quiser anotar, guarde isso, coloque no seu coração, porque é dessa forma que nós podemos acordar amanhã e começar a lutar de uma forma diferente contra as nossas tentações. A primeira ferramenta, repete comigo, por favor. Eu preciso me fortalecer na palavra de Deus. Irmãos, com 8 anos de idade, eu não fui criado com a minha mãe. Minha mãe, ela teve problemas com o uso de drogas desde o começo, então eu morei com a minha avó. Só que a cada 6 meses eu visitava a minha mãe. Eu tinha mais ou menos 8 anos de idade. 8 anos de idade. Quando em uma das visitas que eu fiz na casa da minha mãe, ela me deixou sozinho porque ela foi na feira comprar algumas coisas. E eu estando sozinho em casa, fui procurar brinquedo. Eu abri uma das portas do guarda-roupa dela e olhei atrás da roupa. E eu encontrei uma caixa, irmãos, de sapato que deveria ter mais de 1000 filmes pornográficos. Foi a primeira vez que eu tive contato com a pornografia na minha vida. Dos 8 anos até em média aos 20, eu tive problemas de consumo com pornografia. Era um pecado que durante aquele momento, aqueles anos, mais de uma década, eu me sentia vazio. Era como se, mesmo estando na igreja, se você viesse e batesse aqui no meu peito, o barulho que ia fazer era mais ou menos esse. Estava oco. Eu tentava lutar contra aquilo de todas as formas possíveis. Já cheguei a ficar 6 meses sem consumir, sem ter o problema, mas sempre voltava. E a sensação que me dava é que era um tipo de pecado impossível para ser resolvido, que eu literalmente tinha perdido a batalha. Só que Deus me apresentou algo
eu conheci um lugar chamado Ministério Vida Pura. Era um curso que eles faziam, onde nós aprendíamos que diariamente eu precisava renovar a minha mente através da palavra de Deus. Porque eu passei uma década viciando a minha mente num tipo de conteúdo. Como que eu conseguiria largar tudo de um dia para a noite? Então eu comecei todos os dias, sem exceção, fazer um devocional aplicável à minha vida. Aquele jovem que não pegava na Bíblia para nada, de repente começou a abrir a Bíblia e consumir aquele conteúdo todos os dias. E era como que eu estivesse fazendo uma limpeza na minha alma, porque todos os dias eu ia tirando aquele pecado. E era uma guerra, irmãos, era uma guerra, parecia que eu era alguém que estava deixando a cocaína, porque tinha abstinência, mas a palavra de Deus me dava conforto, e eu ia caminhando. Cada dia era um passo diferente, cada dia eu conseguia me libertar. E hoje eu posso dizer com orgulho que faz mais de 8 anos que eu estou limpo. E esse é o maior milagre, é você entender que sem a palavra não tem jeito, não é na força do meu e do seu braço que a gente consegue vencer a tentação. Irmãos, eu não estou falando aqui de coisa pequena, eu estou falando para eu e para você, porque essa palavra é para mim também. Que para vencer o pecado e para vencer a tentação do pecado, eu e você precisamos da palavra dele. Um dia sem a palavra dele é o suficiente para a brecha aparecer. Você não pode negociar com o inimigo, você não pode flertar com o pecado, você precisa da palavra dele todos os dias da sua vida. É a única forma de eu e você podermos subir aqui nesse altar, ou então levantar as mãos aqui no corpo da igreja, e não nos sentirmos imundo, mas sentirmos que somos o Filho do Deus Altíssimo. É sabermos a nossa real identidade, que é filhos de Deus, não escravos do pecado, mas filhos do Deus Altíssimo. E o que o Senhor preparou para mim e para a sua vida é liberdade. Irmãos, isso aqui é a chave, é a riqueza. Você não pode sair daqui dessa noite me escutando por mais de 40 minutos sem entender que o que você está pedindo de resposta está aqui. Não está em curso de coaching, não está em nenhuma outra coisa, está aqui. Quer ser liberto? Quer mudar de vida? Começa a usar o que está disponível. Se você quer mudar nessa manhã, muda o que está, usa o que está disponível para você, porque está aqui. É só parar de esquentar a estante. Porque quando a gente tira da estante e coloca no nosso coração, coloca na nossa mente, ela produz fruto, ela produz resultado. Eu não tinha capacidade nenhuma de estar aqui nessa manhã, mas é através da palavra dele. É através da palavra dele que hoje eu posso vir até vocês e dizer: dá sim para vencer. É possível sim. Eu achei por mais de 10 anos que era impossível, e não, é possível sim. Coloque a mão sobre o seu peito nesse momento, feche os seus olhos. Jesus, nesse momento, Pai, eu te peço, Senhor, que toda mentira do inimigo, Jesus, que toda, Pai, astúcia do inimigo, Pai, que colocou na mente da tua igreja que é impossível deixar o pecado, que nessa manhã essa mentira seja arrancada de lá. Porque nessa manhã, Jesus, a verdade da tua palavra, Pai, ela entra em nossos corações e nos mostra que existe liberdade para nós. Louvor, pode subir. A segunda ferramenta, fale comigo bem alto, por favor. Vigiar e orar constantemente. A palavra de Deus diz em Mateus 26:41: vigiar e orar para que não entreis em tentação. Irmãos, consuma a palavra de Deus, mas todos os dias vive em constante oração. Quebre o paradigma que você precisa se ajoelhar, fazer todo um enredo para orar. Isso é muito bom e é maravilhoso. Ajoelhe e ore, mas ore também dirigindo até o trabalho. Ore também no ônibus, indo para o seu destino. Ore enquanto você estiver lavando a louça e fazendo a comida. Fique em constante oração e vigie, porque assim você começa a entender que agora eu não preciso mais estar num jardim ou num templo específico, porque eu sou a habitação do Senhor. Terceira ferramenta: fugir do pecado e das suas ocasiões. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 2:22: foge também das paixões da mocidade. A palavra de Deus, ela nos orienta para que eu e você entendamos o que faz o nosso pé tropeçar e que a gente fuja disso. Aqui é Paulo falando para o seu filho na fé,
Um pastor jovem, como eu e você, está falando o quê? Olha, você sabe que a sua juventude traz tentações específicas. Sabe o que você tem que fazer, Timóteo? Não se coloca no lugar da tentação, foge dela. Então sim, eu preciso consumir a palavra de Deus todos os dias. Eu preciso orar e eu preciso, irmãos, me consagrar, vigiar. Mas se eu não fugir da aparência do mal, você começa a ver que aí o pior inimigo sou eu e você. Sabe por quê? Porque a gente ora para Deus nos livrar e a gente se coloca no lugar da tentação. Se Deus falou para eu e você cortar um braço fora, arrancar um olho fora para não pecar, quem dirá desinstalar o Instagram? Quem dirá parar de consumir a dancinha do TikTok? Quem dirá parar de consumir certo tipo de conteúdo na internet? Então, se a gente está disposto até mesmo tirar um membro do nosso corpo que está fazendo a gente pecar, vamos facilitar, comece a tirar algumas coisas, comece a excluir, foge da aparência do mal. Hoje, quando você sair daqui, aplica a palavra, olha lá o Instagram, deixa de seguir umas contas que estão lá. Você sabe do que eu estou falando, eu não preciso explicar mais. Porque enquanto eu falo, o Espírito Santo já coloca na sua mente o que exatamente Ele quer que você tire. Só faz, não deixa para depois, faz hoje. Porque assim você começa a fugir da aparência do mal. Se coloque de pé, por favor. A quarta ferramenta para que eu e você possamos vencer a tentação, repete comigo mais uma vez, por favor. Depender do Espírito Santo diariamente. Foi para isso que o Senhor te chamou. O relacionamento ele é aplicável para você entender que aqui não é uma palavra de maldição, muito pelo contrário, o Espírito Santo ele está aqui, ele está sondando corações que querem transformação, e ele me trouxe aqui para te dizer, se você estiver disposto a fazer a sua parte, a dele está garantida. Só dê o primeiro passo, saia do seu lugar, faça a primeira coisa, comece a consumir a palavra dele, ore, vigie, faça a sua parte, porque o Senhor tem transformação de vida. Porque o Senhor ele vai tirar as correntes que estão hoje prendendo as suas mãos, que fazem com que você não consiga caminhar, para começar a destravar ministérios aqui nessa manhã, para começar a destravar vidas e famílias que hoje estão sofrendo pelo pecado porque não conseguem tratar a tentação. Hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, igreja, que a sua família tem solução, que o seu problema tem solução, que esse pecado que te aprisionou por tanto tempo, hoje a chave da prisão está aqui. E que eu e você temos total acesso a isso. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.